E é uma alegria ter cada um de vocês aí conosco, conectados. E nesse culto, de forma especial, nós convidamos vocês a participar conosco desse culto ativamente, mandando mensagens, pedidos de orações. Também vocês podem pedir músicas dos cancioneiros celebrais, cancioneiros dos jovens. Esse é um culto que nós vamos fazer, seria o culto do domingo, onde os jovens participam bastante do culto, né? Então é um culto jovem. Que Deus esteja conosco nesse culto e vamos fazer a maneira jovem também, cantando hinos alegres ao nosso Deus, para nos alegrar o coração e também para louvar ao nosso Deus. Embora não possamos ter aqui o momento do sacramento da Santa Ceia, vamos ouvir a palavra do nosso Deus, e além de ouvir a palavra, vamos cantar ao nosso Deus e ouvir uma meditação, uma pregação, que fica o desafio também desde já. O pastor Rondinelli vai fazer a pregação. Ele desafia desde já, quando vocês virem a pregação, que vocês postarem qual é o tema da mensagem de hoje. Então, assim sendo, nós damos início a esse culto e nós vamos começar cantando uma canção.
O Salmo 142, ele diz assim: eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro, eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude, não há ninguém para me proteger, não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor. És tudo o que desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento, e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. A leitura do Salmo 142 nos inspira e nos lembra que nós podemos clamar ao nosso Deus. Eu convido vocês para, nesse momento, vocês fecharem os vossos olhos e nós orarmos ao nosso Deus. Ó Deus, amado Pai Celestial, clamamos a Ti por cada uma das dificuldades que estamos passando. Senhor, desde o nosso nascimento, como confessa o salmista Davi, nós estamos sendo pecadores. Somos culpados, ó Deus, e por isso nos achegamos diante de Ti para pedir perdão. Reconhecemos, ó Deus, o nosso pecado. Pedimos, ó Deus, perdoa o nosso pecado. Não olhe, ó Deus, para a nossa vida, mas olha para Cristo Jesus e o que Ele fez em nosso lugar. Senhor Deus, amado Pai Celestial, pedimos esse perdão em nome de nosso Salvador, Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. E confiamos no Teu perdão, pois Tu prometeste que a cada um de nós que está arrependido, Tu trazes o perdão dos pecados, a vida eterna e a salvação. Por isso, ó Deus triuno, lembrando aqui a Tua promessa, pedimos e confiamos no Teu perdão e sabemos que estamos perdoados para esta vida e sempre. Amém. Nós vamos agora cantar mais uma canção. A próxima canção, número 12, né? Número 12. Yeah.
A leitura do Antigo Testamento de hoje é de Isaías 42, versículos 14 a 21. Isaías 42, versículos 14 a 21. O Senhor Deus diz: por muito tempo eu não disse nada, fiquei calado e não respondi, mas agora vou gritar. Como uma mulher em dores de parto, vou me lamentar e clamar. Vou destruir os morros e as montanhas e fazer secar todas as plantas e árvores. Farei com que os rios virem desertos e com que todos os poços fiquem secos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca eu farei virar luz, e aplanarei os caminhos ásperos. São estas as minhas promessas, e eu as cumprirei sem falta. Mas serão derrotados e humilhados todos os que confiam em ídolos, todos os que dizem às imagens: vocês são os nossos deuses. O Senhor diz: escute, gente surda, olhe bem, gente cega. Ninguém é tão cego como o povo de Israel, o meu servo, ou tão surdo como esse povo que eu estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro, nem tão surdo como o servo do Senhor. Povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Vocês têm ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. O Senhor é o meu Deus, que salva o seu povo, e por isso quis que eles conhecessem e respeitassem a sua lei. Leitura da Epístola, encontramos registrada na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 8 a 14. Assim está escrito: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas estas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que claramente é revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Nós cantamos mais uma música, 22. Todos os moradores da terra, sempre ao Senhor com
Vamos passar agora a leitura do Evangelho. E a leitura do Evangelho para hoje nós temos registrada em João 9, 1 até o versículo 12. Ali está escrito assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Seus discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. E ele respondeu: um homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Esta é a leitura do Santo Evangelho para esta manhã, para este momento, e eu convido vocês agora para nós confessarmos em uma só voz a nossa fé, através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos mais uma canção. Lembrando que vocês podem pedir, então, nesse momento, podem também incluir pedidos de músicas, né? E também podem pedir para incluir algum enfermo, pedidos de oração, pedidos, agradecimentos também neste momento. Cantamos a próxima canção. Jesus é a aliança.
queridos irmãos e irmãs que nos assistem em suas casas, também os que estão aqui nos auxiliando, e nosso bondoso Deus, em sua infinita misericórdia, que continua nos alimentando com a sua palavra, nos guie, nos oriente também neste momento de reflexão na sua palavra. Amém. Hoje temos um culto especial, como foi dito no início, um culto que é carinhosamente conhecido como culto jovem. Isso não significa que a mensagem deste culto é direcionada só para os jovens, mas que os jovens, de uma forma muito especial, eles participam durante o culto. Muitos de vocês já participaram e assistem estes cultos como normalmente são realizados. Há um envolvimento muito bacana dos jovens da igreja na elaboração e neste culto. Infelizmente, vivemos períodos difíceis, nós não podemos nos reunir e isso nos faz ter que criar alternativas, formas. E graças a Deus temos então as redes sociais, as mídias, a internet também, para fazer um bom uso e também não deixar este momento em branco. E como o pastor Jorge disse no início, eu peço, a gente não vai colocar um tema específico, mas aqueles que, ao passar de ouvir a mensagem, se identificarem algum tema, podem então colocar nos comentários e postando também. Nós não precisamos entrar nos detalhes, pois todos conhecem o que está acontecendo ao redor do mundo. É algo que aflige toda a humanidade com toda razão. Temos medo, com certeza, incerteza sobre o que nos espera dentro de algumas semanas, pois constantemente recebemos notícias chocantes. Só ontem na Itália, quase 800 mortes vítimas desse novo coronavírus, totalizando assim 4.825 óbitos desde o início da crise. Outros países também estão registrando e passando pela mesma situação. No Brasil estamos no início, passamos um pouquinho dos 1.000 casos registrados e 18 mortes confirmadas até ontem à noite. E diante deste cenário, diante de todas essas dúvidas, algumas coisas surgem. Temos perguntas: será que é uma punição divina? Será que somos tão pecadores que Deus resolveu nos punir com essa doença? Será que Ele simplesmente nos abandonou? Estimados irmãos e irmãs, algumas imagens e mensagens compartilhadas nas redes sociais trazem este pensamento. Ontem mesmo estava olhando algumas que trazem isso que está acontecendo é uma punição de Deus. Porém, eu afirmo a vocês que nós não estamos vivendo nenhuma punição divina. Nós vivemos esta e outras situações difíceis por causa desde a queda em pecado lá no Éden. Não pelos nossos pecados diários, os nossos pecados atuais. Se Deus punisse cada um de nós que cometemos pecado, estaríamos caminhando na mesma direção e teríamos o mesmo pensamento do povo de Israel naquela época que Jesus caminhava sobre a terra. Como vimos e ouvimos no Evangelho deste dia, Jesus estava caminhando em Jerusalém quando viu um homem que era cego desde o seu nascimento. A pergunta dos discípulos: quem pecou? Essa foi a pergunta inicial. Foi ele ou os seus pais que pecaram para que ele nascesse assim? Muitas pessoas naquela época acreditavam nisso, que o sofrimento era o resultado de um pecado específico. A cegueira daquele homem seria então o resultado do pecado dos pais dele, ou dele próprio, enquanto ele ainda estava no útero da sua mãe. Mas qual a resposta de Jesus? Nem dele e nem dos pais. Estimados irmãos,
Deus não envia nenhum sofrimento ou castigo pelos pecados que cometemos diariamente. Basicamente, existem duas situações gerais em que sofremos, em que convivemos com sofrimentos. Uma delas é o pecado original, que eu já comentei. Todos nós estamos sujeitos, desde o Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículos 16 a 19, para a mulher Deus diz: vou aumentar o sofrimento na gravidez e com muita dor você dará luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. E para Adão Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar num pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Nós estamos diariamente caminhando para a nossa morte terrena. Durante a nossa vida, nós passamos por sofrimentos, doenças, intempéries das mais diversas. Mas não é algo específico pelo que cometemos diariamente. O segundo ponto que às vezes pode causar dúvidas, quando pessoas cometem erros ou cometem pecados. Por exemplo, hoje como um culto jovem, algo que os jovens estão muito suscetíveis, eles acabam, pela fragilidade, às vezes, por falta de experiência, eles acabam entrando, por exemplo, no mundo das drogas, muitas vezes a prostituição, o álcool, mas outras coisas também, como fofocas, mentiras, assassinato, adultério, tudo isso que nós conhecemos muito bem. Há uma punição para cada pecado desse. Por exemplo, um jovem que ele entra no mundo das drogas e cheira, uma carreirinha de cocaína, Deus por acaso mandaria um raio para matar aquele jovem? Não. Mas aquele jovem pode ter uma overdose em algum dia? Sim. Mas a responsabilidade é do próprio jovem. Não é Deus que pune com um outro evento. Mas quando nós nos expomos aos nossos vícios, aos nossos pecados, nós podemos sofrer as consequências daquele próprio pecado. Uma pessoa que vai na propriedade de alguém que rouba, ele está sujeito a sofrer por aquele pecado. Por causa do pecado de Adão e Eva lá no Éden, todos nós estamos sujeitos às intempéries do mundo, às doenças, como nós estamos vendo agora, pois o salário do pecado é a morte. Por causa das nossas ações, aquilo que nós assumimos e que muitas vezes fazemos o que é errado, nós somos os responsáveis pelo sofrimento ou não, quando nós nos afastamos destas situações. Se as autoridades nos orientam a ficar em casa para não contrair uma doença ou para não transmitir um vírus a outras pessoas, e nós acabamos desobedecendo essas orientações e nos expomos ao perigo, não é Deus nos punindo, mas nós estamos sendo irresponsáveis. A responsabilidade disso é nossa. Meus queridos, Deus nos ama. Ele enviou Cristo para morrer por cada um de nós. Cristo, Ele morreu e ressuscitou para nos dar a salvação. Você acha que um Deus tão amoroso, que planeja, que organiza e que nos salva, Ele iria nos punir por causa de pecados que cometemos diariamente? Quando Cristo veio ao mundo, Ele curou diversas enfermidades, mas este não foi o seu principal objetivo aqui na terra.
A sua obra foi assumir a nossa culpa. Ele nos reconciliou com o Pai. Agora o diabo não pode mais nos acusar. Então o diabo começa a plantar dúvidas nas nossas mentes. Mas uma coisa é certa: Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que nos livrou das garras do diabo, nos livrou do inferno. E por falar em inferno, não são os nossos muitos pecados que cometemos diariamente que nos levam para lá, mas o perdão de Deus que nós não buscamos. Este sofrimento, um pequeno inferno que estamos vivendo aqui nesta vida, é uma grande oportunidade de pararmos, especialmente nesse período de quaresma, e refletirmos sobre as nossas ações e assim buscar o perdão de Deus. O perdão que Deus nos dá é válido, é garantido, pois Cristo morreu e garantiu este perdão. Ele morreu e ressuscitou para nos garantir esta bênção de Deus. O perdão que de Deus dá a certeza de que nós somos amados, mesmo vivendo no vale da sombra da morte, mesmo vivendo em trevas densas, pois no nosso evangelho de hoje, também, o evangelho que nós ouvimos hoje, nós também vimos que Cristo é a nossa luz. Ele mesmo disse isso diversas vezes, e também hoje. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Isso ali no versículo 5. Nós vivemos dias de restrição, convivemos com muitos nãos. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos fazer aquilo, e muitas vezes focamos no não. Mas enquanto a palavra de Deus for pregada, enquanto Cristo estiver caminhando ao nosso lado, através da sua palavra, Cristo será a nossa luz. Em Cristo nós encontramos segurança. Segurança como aquela que o povo de Israel tinha já no Antigo Testamento, quando o salmista diz: ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor, és tudo o que eu desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento, e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Por enquanto, nós estaremos, cada um, nas nossas casas, mas logo, logo, nós iremos poder nos reunir aqui de novo, no templo, na igreja. Até esse dia continuaremos a ser igreja. Nós não deixamos de ser igreja por não estarmos no templo, mas continuamos sendo igreja nos nossos lares, onde estaremos sob o cuidado de Deus, sob o cuidado daquele que nos amou. Queridos irmãos, Deus não está nos punindo. Ele não manda um raio acertar um viciado. Ele não manda uma árvore cair em cima de um fofoqueiro, nem uma doença para matar um mentiroso. Os nossos pecados, Ele já colocou todos eles sobre Cristo. A punição dos nossos pecados estão sobre o nosso Salvador. Não são os pecados que nos condenam, mas a falta de perdão. Deus nos ama e caminha conosco, cuidando e protegendo. Ele nunca nos abandona. Hoje é o dia que você pode se colocar diante de Deus, pedir perdão. Costumeiramente nós temos no início do culto, na nossa liturgia, a confissão de pecados e a absolvição. Nós não podemos nos reunir e ter este momento aqui durante o culto, mas nós podemos nos colocar também ao lado do nosso irmão, confessar a ele: eu sou pecador, e ouvir do nosso irmão também: Deus te perdoou.
nós podemos nos entregar assim aos cuidados paternos de Deus. Que Deus guarde a cada um de nós, hoje e sempre, na certeza do seu perdão e de que Ele nos ama muito. Amém. Neste momento, faríamos a coleta das nossas ofertas. É o momento do culto onde os cristãos, agradecidos pelas bênçãos recebidas e colocando toda a confiança em Deus, ofertam livremente, de acordo com a sua vontade e com a sua possibilidade, para a continuação dos trabalhos da igreja. Não temos a presença fisicamente hoje das pessoas aqui, dos membros, dos visitantes, mas sim estamos assistindo esse culto por alguma ferramenta da internet. Isso então significa que não faremos o recolhimento das ofertas aqui, mas a igreja pede para que os seus membros continuem a ofertar. Os trabalhos não param, pois as despesas também continuarão. Pelo contrário, para que essas ofertas ajudem e sirvam de ferramentas para esse momento de dificuldade. Trabalhar ainda mais com a pregação e o consolo ao nosso próximo. A diretoria da igreja está colocando, está informando como estarão acontecendo as nossas programações futuras. E isso também vai incluir, então, o assunto das ofertas, como que poderemos fazer, seja de uma forma de transferência eletrônica, seja de uma forma de recolhimento. Então, estaremos atentos com essas recomendações. E qualquer dúvida que alguém tenha com relação aos programas da igreja, às ofertas, nos contate a diretoria e estaremos esclarecendo. Então, entregamos tudo nas mãos de Deus, nosso caminho, confiando nele, e o mais Ele o fará.
Normalmente a gente canta assim, solta o cabo da nau, e o finalzinho é soltei, né? Soltei o cabo da nau e confio em Jesus, né? Tiro a mão daquele lugar que a gente conduz a vida e deixa Jesus conduzir a vida, né? Como é bom. Dá saudade de vocês cantando aqui juntos, tá? Dá até vontade de chorar às vezes, mas homem que homem não chora. A gente fica lembrando as partes que vocês cantam sempre, que eu não sei, né? Então a gente tentou cantar um pouquinho aí, mas fica bem mais bonito com vocês aqui juntos. Que Deus permita que logo estejamos aí reunidos. Nós temos pedidos de oração aí que chegaram para nós aí através dos meios que a gente conseguiu captar aí também, né? O Cláudio que anotou para a gente aí vários pedidos de oração. A gente vai incluir, como normalmente já a gente inclui os aniversariantes aí dessa semana, então, a Denise, a Asma Ravaldelli, o Antônio Carlos, a Bruna Cruz de Oliveira, Lucas da Cruz, Angélica Gaché, o Adalto Sá, o Irineu Bernard e a Jennifer Jurgensen de Oliveira também. São os aniversariantes aí dessa semana, né? E a gente sempre lembra, a gente lembra hoje também aqui. E lembramos aí vários pedidos, né? De oração aí, nós incluímos nesse momento em favor dos enfermos, né? Por causa do coronavírus, né? Os idosos, especialmente também. Incluímos aí como enfermo também o seu Leonel Jurgensen, que está hospitalizado, né? Então, Deus esteja também lá com ele. O Renan Santos e a família, aqueles que estão na Itália, né? Então, incluímos na oração também. Oração pelo nosso país, que veio pedido aqui também, assim como pelo Renan. Oração pelo nosso país, a cidade, todos contaminados. Outro pedido aqui, que Deus proteja todos os cristãos pelo mundo. Que Deus proteja também os trabalhadores da área de saúde e os caminhoneiros aí que não vão poder parar agora, né? É difícil, se eles parar, para tudo, né? Então, e demais profissionais também que não podem parar nesse momento. Agradecimento, né? O pessoal também lembrou de agradecer, e muito legal nesse momento também. É difícil a gente agradecer nesse momento, mas foi lembrado a ferramenta que a gente tem aqui de transmissão online, né? Agradecer a Deus pela internet, para poder ter o contato com vocês e levar essa palavra. Agradecer também, agradecimento aí pelo batismo que a gente teve ontem à noite, né? Que foi publicado aí na página do Facebook da congregação, batismo da Maitê. Não foi dentro do culto, porque daí reuniria mais gente, né? Então a gente fez um momento separado, um momento muito especial, o momento do batismo, onde Deus, o Espírito Santo, vem sobre nós, né? E habita em nós também. E a gente teve a oportunidade de estar junto aqui nessa noite de ontem, né? A Luciana Gaché também agradece por Deus proteger durante a cirurgia e também a recuperação, né? A Márcia Bortolo pede pela família enlutada da avó Linha, né? Falou essa semana, que Deus esteja ali também. E os 16 anos de casamento aí também, agradecimento. 16 anos de casamento do César, né? César Herger e a Priscila, né? Agradecimento também especial que a gente viu agora no último minuto, né? E convido vocês, para vocês nesse momento também fechar os olhos, né? E nós nos dirigirmos ao nosso Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti em oração, pedindo e agradecendo em nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Ele veio aqui nesse mundo, sofreu em nosso lugar, foi punido em nosso lugar e conquistou para nós assim a salvação eterna. Aqui nesse mundo, como está escrito no texto bíblico, nós vamos ter aflições, vamos ter dificuldades, mas Jesus diz: não se preocupem, eu venci o mundo. Nesse mundo nós vamos ter aflições, mas Jesus diz: eu venci o mundo. Jesus, nessa hora, Ele está conosco também. Ele, no momento em que foi perseguido, foi pego, foi humilhado, Ele não fugiu, Ele ficou e aguentou em nosso lugar. E assim, hoje em dia, quando nós estamos sofrendo, Ele também está conosco. Não quer dizer que nós somos abandonados pelo nosso Jesus, ao contrário, Ele está conosco, nos cuida, nos ampara, nos fortalece. Essa é uma certeza muito legal para nós termos, ó Deus, e te agradecemos também, ó Deus, por tudo isso. Cuide e amparo, ó Deus, também de todos aqueles que estão passando dificuldades por causa do coronavírus. Esteja junto com aquelas pessoas que já estão infectadas,
esteja junto com as pessoas que já estão internadas, ou que têm que passar por cirurgia, têm que ir para o hospital nesses dias. Cuide e ampara cada um deles, ó Deus. Esteja junto com o nosso país, nossa cidade, nossa congregação, cada um que está nos assistindo agora nesse momento também, ó Deus. Proteja cada um deles, proteja também todos os cristãos pelo mundo. Esteja também, ó Deus, junto com todos aqueles que trabalham na área da saúde, aqueles que trabalham como caminhoneiros. Fortalece eles nessas horas, ó Deus. Cuida e ampara também, ó Deus, do Juan Santos que está, e a sua família que estão lá na Itália. Cuida deles, dá novo ânimo a cada dia para aguentarem essa quarentena que estão vivendo lá. Esteja também junto, ó Deus, com o seu Leonel. Fortalece a saúde dele nesse momento difícil. Cuide e ampara também a cada um de nós, ó Deus, para que possamos continuar recebendo em nossas casas de alguma maneira a palavra, que possamos continuar lendo a Bíblia em casa e nos fortalecendo também com esta palavra maravilhosa que deixaste conosco. Cuide e ampara também, ó Deus, a pequena Maitê que foi batizada ontem. Esteja com ela e com a família. Cuida de cada um deles, sempre fortalecendo a fé em Cristo Jesus dela, das famílias envolvidas no batizado e também todos os padrinhos. Cuide e ampara, ó Deus. Te agradecemos de forma especial pela Luciane Gachek, que passou pela cirurgia e está em recuperação. Cuide e ampara, ó Deus, essa tua filha, esteja sempre com ela. Incluímos também, ó Deus, a família da Márcia Bortolo, que está enlutada. Pedimos, cuida e ampara, ó Deus, para que possa encontrar novas forças em Ti, que és o nosso Senhor e Salvador. Cuida também, ó Deus, de cada uma das pessoas que está de aniversário. Esteja junto com cada uma delas. Fortalece sempre a fé, a Denise, o Antônio, a Angélica, a Dalton, Irineu, Jennifer, também junto com o Murtão, a Priscila. Cuida e ampara, Deus, te agradecemos por tudo isso, pelo aniversário e tudo mais. Senhor Deus, amado Pai Celestial, diante de tudo que vem acontecendo, nós nos colocamos diante de Ti, confiando que Tu continuas sendo o nosso Deus, continua olhando para nós com misericórdia. E pedimos isso em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Convido você que está agora aí em sua casa para nós nesse momento orarmos o Pai Nosso. Eu vou pedir para o Vitor, nesse momento também tocar o sino. Pode ser, Vitor? Nesse momento do Pai Nosso, é um costume muito antigo da igreja. Às vezes as pessoas não podiam chegar até a igreja. E nesse momento do Pai Nosso era badalado o sino. Não combinei com os outros aqui, estão olhando meio assim esquisito, né? Estão pensando o que vai acontecer agora. Mas nesse momento nós vamos começar a oração do Pai Nosso. Convido o Vitor para fazer o toque do sino. Oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos cantar mais uma canção, logo em seguida nós teremos o momento da bênção final. Como água que está
Convido vocês todos a, nesse momento, se colocar de pé e receber a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Convido a vocês agora para a gente cantar hoje, como a gente tinha marcado aqui para a igreja, um culto jovem, e o culto jovem sempre tem para concluir a juventude ou para concluir o culto jovem, a gente canta o hino da juventude. E hoje nós não vamos poder fazer aquele círculo bonito que se cruza as mãos e se dá as mãos. Mas eu vou convidar vocês para cruzar as mãos com quem vocês estão aí, na casa de vocês, seus irmãos, seu pai, sua mãe. Se não tiver ninguém, vocês coloquem as mãos assim cruzadas. Lembrando que nós estamos unidos por causa de Cristo Jesus. E cantamos o hino Juventude Luterana. Pessoal, de uma maneira então diferente, hoje nós tivemos esse momento tão gostoso, confesso que em alguns momentos até emocionantes aí, né, pela forma que isso tudo está sendo feito, né, mas a única coisa que eu peço a vocês é que se cuidem mesmo, né, falo isso em nome da nossa congregação, todo esse esforço com certeza é válido nesse momento, né, apesar de nós às vezes não entendermos e acharmos até que, será que isso seria necessário? Né? Será que precisamos de todo esse cuidado? Às vezes nós vemos outras pessoas não cuidando tanto assim ainda, né?
Então, ajude a cada um de nós a nos conscientizarmos e a você se conscientizar também, né? Porque vai conscientizar outras pessoas, porque realmente nós estamos vendo, né, exemplo na Itália, está sendo falado muito da Itália, de outros países também, que estão passando por um momento muito difícil. Aqui nós vemos a cada dia os números de infectados crescerem e de outros que talvez estejam também, né, de suspeitos também crescerem. Nós não sabemos muito bem aonde isso vai chegar ou até onde isso vai chegar. Nós não sabemos que, confiando em Deus, né, nós estamos fazendo isso porque nós confiamos em Deus e Ele nos dá inteligência, nos dá discernimento para que nós tomemos as providências necessárias. Então, confiando nesse Deus maravilhoso que nos dá, por exemplo, essa oportunidade de você na sua casa, de nós mesmo em poucos aqui estarmos reunidos na casa de Deus, nós temos a oportunidade de cuidar, sim, de estarmos fazendo o que nesse momento é correto. Fiquem ligados aí nas mídias sociais da igreja, no WhatsApp. Nós temos bastante material sendo divulgado no grupo, né, da igreja. Fiquem sintonizados na página da IELB, no YouTube da nossa igreja ou da IELB, na Hora Luterana. Nós temos muito material para que em casa, nesses momentos, nós possamos também nos fortalecer, ouvir, acompanhar, estar conectado, né, um com o outro com a palavra de Deus também, né, através de Jesus, nosso Salvador maravilhoso, que nos dá tantas bênçãos, nesse momento está com certeza cuidando de cada um de nós. Então, eu agradeço muito a colaboração de vocês com a ligação, agradeço muito aos pastores que estão trabalhando, a outras pessoas também que estão conosco aqui, ajudando, o Vitor está aqui, o Cláudio, outras pessoas se ofereceram a cuidar também, a ajudar a esse momento acontecer. Então, que Deus abençoe muito a todos, nos cuidemos muito nesse momento, né? E também possamos em casa, nas reuniões em família, né, não tantas pessoas assim, né, ali dentro da sua casa, dentro do seu convívio, sempre se reunir, orar e pedir que Deus controle, cuide e administre tudo da melhor maneira possível. Então, obrigado muito mesmo a todos vocês, que Deus abençoe e logo estaremos divulgando novas programações. Até mais.